Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação e discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2020 da Odontoprev. Eu sou Estela Hung e estarão comigo hoje senhores Rodrigo Bacelar, diretor-presidente, e José Roberto Pacheco, diretor de Relações com Investidores. Esse webcast está sendo transmitido exclusivamente pela internet e pode ser acessado no endereço ri.odontoprev.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Em seguida, iniciaremos a sessão de Q&A, na qual as perguntas devem ser enviadas via e-mail para o endereço ri@odontoprev.com.br. Esse webcast está sendo gravado e será disponibilizado no site de RI da Odontoprev nas próximas horas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse webcast relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constitui-se de crenças e premissas da diretoria da Odontoprev, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de palavra ao Pacheco, que iniciará a apresentação. Por favor, Pacheco, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo interesse e confiança. Nós somos a Odontoprev. Eu gostaria aqui de agradecer a participação neste webcast em novo formato, espero que gostem, para apresentarmos os resultados do terceiro trimestre e primeiros nove meses de 2020. Bom, dando início à apresentação, no nosso slide de número 3, nós vemos dados da ANS desde 2006, onde os planos odontológicos, setor ainda jovem, apresentam um contínuo crescimento, mesmo durante os difíceis anos de recessão, alcançando agora 26 milhões de beneficiários. Enquanto o setor de planos médicos, este mais maduro, tem o mesmo patamar de beneficiários há quase uma década. Bom, nosso próximo slide, o slide 4, já mais especificamente agora sobre 2020, nós vemos a retomada do crescimento das adições no setor de saúde após as quedas originadas pela pandemia e a consequente recessão. Quando comparado a junho, o auge da crise, os planos médicos já apresentam um crescimento de 187 mil vidas. Por sua vez, os planos odontológicos, no mesmo período, adicionaram mais de 500 mil de novas vidas. Bom, passando para o nosso próximo slide, o slide 5, nós observamos as receitas e o ticket médio dos principais planos médicos do Brasil. Nos últimos 12 meses, encerrados no primeiro semestre, nós vemos Bradesco Saúde, Amil e Sul América, com destacada receita e preços médios de venda adequados aos altos padrões de entrega e excelência. Nosso próximo slide, o slide 6, nós demonstramos o mesmo quadro para os principais players do setor dental, evidenciando as carteiras Odontoprev nos segmentos corporativo, com mais de R$1 bilhão de portfólio anualizado, e o massificado, com cerca de R$700 milhões nos últimos 12 meses. Bom, passando para o nosso próximo slide, o slide número 7, assim como o restante do setor, nós observamos na Odontoprev uma retomada no crescimento de beneficiários. Nós finalizamos o trimestre, como viram, com a adição de 121 mil novas vidas. Foi o melhor desempenho comercial sazonal desde 2011. Em particular, no último mês de setembro, como nós podemos ver no nosso próximo slide, o slide 8, com 33 mil novos planos PME e 86 mil novos planos individuais após os meses de queda desde o início da pandemia, em abril. O nosso próximo slide, o slide 9, nós mostramos a evolução anual da receita líquida por segmento de negócio, que são bastante diferentes entre si. O destaque é a crescente participação dos planos massificados, os chamados planos não corporativos, com taxa média de crescimento orgânico anual de 15% na receita PME e de 21% na receita dos planos individuais nos últimos anos,
patamares muito acima da indústria e das principais empresas pares, reforçando a beleza da estratégia com rentabilidade bastante superior aos patamares do mercado. Bom, o nosso próximo slide é o número 10. No terceiro trimestre de 2020, nós observamos mês após mês a retomada gradual da frequência de utilização, resultando na sinistralidade de 40% no trimestre, comparada a 48% no terceiro trimestre de 2019 e 33% no trimestre passado, início da pandemia. O nosso próximo slide é o slide número 11, e nele observamos o segmento de planos individuais apresentou sinistralidade de 41% no trimestre, contando com menores provisões não técnicas residuais de R$ 4 milhões, relacionadas aos planos com livre escolha de dentistas junto ao canal bancário. Excluindo-se essas provisões, a sinistralidade teria sido de 36% no trimestre. Nosso próximo slide, o slide 12, nós trazemos alguns ganhos de eficiência com as despesas administrativas menores em R$ 12 milhões, agora nos primeiros meses de 2020. Entre os destaques positivos, as menores despesas de correios e aluguel de escritórios em todo o Brasil, além de menores gastos com publicidade e propaganda. Bom, passando para o nosso próximo slide, o slide 13, nós vemos que a PDD foi de 3,2% no trimestre, abaixo do patamar de 2019, pela transição da carteira de planos individuais dos últimos anos, passando dos tradicionais canais de varejo para os mais novos, de maior resiliência e mais lucrativos, canais bancários, parceiros exclusivos da Odontoprev. Bom, passando agora para a geração de caixa, conforme o nosso slide 14, nós vemos que com a queda do custo de serviços, os ganhos de eficiência administrativa, menor PDD, a natural aumento no EBITDA ajustado de 46% no trimestre, com expansão de margem de 20% para 31%. Nosso slide seguinte, o 15, nós vemos a perspectiva histórica da sinistralidade anualizada desde o IPO e também da margem EBITDA. Vale notar a grande previsibilidade do retorno da companhia, resiliência do modelo único de negócios, mesmo em ciclos de retração econômica como o atual. Nosso próximo slide, o 16, nos 9 primeiros meses do ano, a companhia gerou R$ 407 milhões de caixa, já superando a geração observada no ano de 2019, terminando o período com caixa líquido de R$ 874 milhões, claro, sem nenhum endividamento. Bom, partindo aqui para a parte final dessa rápida apresentação, como nós vemos no slide 17, a evolução do caixa líquido e da sobra de solvência, que ao final do trimestre alcançou R$ 146 milhões, após a adesão pioneira no mercado pela Odontoprev às novas regras setoriais que permitem capital regulatório estável. Nosso próximo slide é o slide 18, e nele nós vemos o fluxo de caixa desde a abertura de capital, desde o IPO. E a disciplina na alocação de capital com prioridade na remuneração aos acionistas, principalmente via dividendos. Os dividendos aprovados ontem pelo Conselho de Administração e os juros sobre capital próprio já pagos totalizam 100% de payout no trimestre. Nós destacamos também, com muita satisfação, o crescimento contínuo do número de acionistas pessoa física, conforme nosso slide 19, que mais que dobrou nesse ano de 2020. E a base globalizada de acionistas da companhia, conforme nosso último slide, o slide 20, com cerca de 86% das ações em circulação, com investidores de mais de 30 países. Bom, mais uma vez nós agradecemos aqui a todos pelo interesse e confiança na Odontoprev. Eu gostaria agora de passar a sessão de perguntas e respostas nessa nossa prática, de call de resultados de 45 minutos. Como a Estela já comentou, por favor enviem suas questões para o endereço de e-mail da companhia, o ri@odontoprev.com.br.
Bom, muito obrigado a todos. Bom, agora iniciaremos então a sessão de perguntas e respostas. Como o Pacheco havia mencionado, se vocês tiverem alguma pergunta, peço que enviem para o e-mail do RI. Então vamos lá. Nossa primeira pergunta é do Leandro Bastos, do CIT. Ele comenta que os NAREDs foram positivos no terceiro trimestre em todas as categorias. E ele pergunta como que vocês estão sentindo em relação ao quarto tri e até eventualmente qual direção para 2021. Bom dia, Leandro. Bem-vindo aqui ao call. Obrigado aí pela pergunta. Como você já destacou, a gente realmente teve um trimestre aí de crescimento fora a fora, né, em todos os nossos segmentos, em todos os canais também de distribuição, demonstrando aí a retomada. Isso claramente está intimamente ligado com a flexibilização no tema da pandemia, a reabertura de shoppings, funcionamento melhor das agências bancárias. Então, acho que esse terceiro TRI é um reflexo dessa volta da atividade comercial e com uma resposta muito positiva, né? Realmente houve esse retorno num ritmo interessante aí da gente acompanhar. Como é que a gente vê o quarto TRI, e a sua pergunta aí, eventualmente, para 2021, se a gente se encoraja, né, a dar algum palpite? A gente está cautelosamente otimistas aqui para o quarto TRI. Vamos ver como é que se comporta aqui a questão dessa retomada, se continua, não continua, o que vai acontecer. Sem dúvida nenhuma que essa injeção de dinheiro do governo foi muito positiva para tudo isso. Então, vamos aguardar aí para a gente ver, mas com tom aqui cautelosamente otimista, tá bom? E para 2021, acho que em dezembro a gente vai ter um cheiro melhor, acho que está muito cedo para a gente falar qualquer coisa sobre 21. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Roberto Terro, do Merrill Lynch. Ele também fala sobre o crescimento forte de vidas que a gente teve nesses últimos trimestres no segmento PME. E ele pergunta qual a maturidade do canal do portfólio de produto, o que esperar pela frente. Bom dia, Roberto. Obrigado. Uma coisa importante para a gente... Essas coisas são um reflexo, né? Na verdade, a companhia, com pandemia ou sem pandemia, nunca parou de trabalhar duramente aqui para construir soluções que tragam facilidade para os nossos parceiros comerciais, para os corretores, para os canais bancários, que tragam facilidades também para os beneficiários. Então, acho que o que a gente está vendo agora não é uma ação pontual que houve no trimestre, e sim um reflexo de uma série de melhorias, de desenvolvimentos, inovações, que a companhia está sempre correndo atrás aí para disponibilizar, né? Então, por exemplo, no caso do PME, que você pergunta especificamente, a gente teve soluções em aplicativo, onde melhora muito a venda, quer dizer, a venda na ponta ficou muito mais fácil, muito mais fluida, toda a parte de captura de assinatura, de facilidade de simulação, tudo isso. A gente teve um outro negócio interessante, mais com a cabeça agora de produto, não só a facilitação por uma inovação de tecnologia, mas com a cabeça de produto. A gente fez uma subsegmentação dentro do setor de pequena e média empresa. Então, como pequena e média empresa pega uma empresa que vai de 3 vidas a 199 vidas, tem uma gama, é muito diferente o comportamento de uma companhia de 4, 5, 10 vidas para uma companhia de 150 vidas. Então, a gente também subsegmentou isso aí com produtos específicos e, consequentemente, precificações específicas. Então, acho que é um resultado de uma série de trabalhos contínuos que a companhia está sempre fazendo, sempre se debruçando, sempre tentando botar inteligência, entendendo a necessidade do canal de distribuição, do beneficiário final. Então, acho que é isso que a gente está vendo, isso que a gente fez, e o reflexo disso foi, nesse terceiro TRI, esse aumento de vidas aí, como você comentou. Obrigado, Roberto. Agora, entrando um pouquinho nos planos corporativos, o Maurício Cepeda pergunta qual que foi o plano de reconquista desses planos. Bom dia, Maurício. Acho que um pouquinho do que eu falei na resposta do Roberto, né? Na verdade, a reconquista está sempre. Não é quando a gente vê, por exemplo, a conquista de um plano corporativo inicia, às vezes, 8 meses antes da entrada das vidas. Então, a gente não pode, de novo, olhar para um trimestre achando assim, eles fizeram alguma coisa diferente neste trimestre. Acho que a gente está sempre plantando aqui soluções, está sempre plantando essas inovações, facilidades, etc., um contato comercial forte, um planejamento comercial aqui interessante, e esse negócio a gente vai colhendo os frutos ao longo do período, né? Então, dito isso, acho que o que vale ressaltar,
que aí a gente tem a capacidade de enxergar, é a questão de melhoria também nas demissões. Então, teve um refresco aí no terceiro TRI, acho que tiveram 2 meses depois de abril para frente aí com demissões pesadas, a gente teve um refresco, principalmente nos meses de agosto e setembro, com relação à demissão. Então, acho que o que tem aí nesse trimestre é um pouco de esforços comerciais que se originam, via de regra, aqui 8 meses antes, até a implantação final das vidas, que é quando aparece aí no resultado e vocês conseguem ver, junto com, do outro lado, também ajudando um pouquinho, parou de sangrar, né? Não teve recuperação de emprego, mas só parar aquela sangria que estava já teve um impacto bastante importante. Tá bom? Obrigado. Agora, falando um pouco de massificados, o Maurício Cepeda, também do Credit Suisse, pergunta o papel do Bradesco dentro desse crescimento dos massificados. E o que a gente pode esperar daqui para frente também. O papel é fundamental, né? Imaginar a base de clientes que o banco tem, a capilaridade que o banco tem no Brasil inteiro, a força de distribuição, seja a força própria, seja as parcerias com corretores. Então, um benefício danado que a gente tem de ter um parceiro na distribuição como o Bradesco, né? Então, a gente poderia esperar esse movimento crescendo cada vez mais. Acho que esses desenvolvimentos de aplicativos e tudo isso do corretor que eu falei, isso interessa e beneficia diretamente essa força de vendas desse canal de distribuição fantástico que é o Bradesco. Então, acho que dá para esperar que tenha um movimento, uma tração sendo conquistada ali e que bota a gente com otimismo. Não sei se o Pacheco quer complementar com alguma coisa. Esse ponto é muito importante que o Cepeda está trazendo, né, Rodrigo? A participação da marca Bradesco Dental, ela é absolutamente dominante já na carteira PME, é uma carteira de ticket superior ao corporativo, é uma carteira que tem um mercado endereçável superior ao mercado tradicional corporativo, e através dela, e principalmente da marca Bradesco Dental, a companhia foi capaz de trazer, nos últimos 5 anos, na carteira PME, um crescimento de top line, um crescimento de receita de 15% em média. Quer dizer, é uma carteira que tem, mais uma vez, um ticket superior, um retorno bastante superior ao mercado, um tamanho potencial bastante expressivo, e seja através dos canais bancários. Em particular, a companhia tem o privilégio de lidar com os 2 maiores canais de bancassurance da América Latina, Bradesco e Banco do Brasil. A gente tem sido hoje, sim, capaz de atingir cerca de 1 milhão de beneficiários, numa carteira que é, sobretudo, muito resiliente. Ela agora já apresenta um sinal claro, não é, de retomada, certa maneira desconectado do movimento do PIB, do movimento de emprego. Então, é um mercado potencial que nos interessa muito, muito dentro do planejamento estratégico da companhia para os próximos anos. O segmento PME é um destaque e, sem dúvida alguma, como o Rodrigo bem colocou, os canais bancários sócios da companhia e com comprometimento de longo prazo, sem dúvida, são elemento fundamental para que a gente desenvolva e apoie cada vez mais esse tipo de carteira. E ainda em vidas, eu vou fazer um compilado aqui de 3 perguntas que a gente recebeu, que foram do canal Varejo dentro dos individuais, e eles perguntam eles falam, na verdade, que houve uma aceleração muito forte do canal Varejo nesse trimestre, e perguntam se isso foi uma parte de estratégia comercial da gente, foi algum incentivo diferente ao canal, ou foi lançamento de produtos mais baratos para o público, ou se realmente foi uma demanda que foi mais forte. O canal varejo, acho que foi dos mais afetados, né? Se não o mais afetado aí com a pandemia. Então, ele ficou fechado 6 meses, 7 meses. Então, acho que o que a gente está observando nele é um produto dental, é um produto de fácil venda, de fácil utilização, de fácil compreensão. Então, acho que com a hora que liberou shopping centers, por exemplo, agências, etc., de forma mais ampla, tinha aí uma demanda reprimida por parte de clientes, acho que tinha também uma vontade de ofertar esse produto por parte dos canais. Então, o que a gente está vendo é tão somente a fome com a vontade de comer, né?
Então, clientes que estavam aí sem visitar esses canais, eventualmente com essa demanda reprimida, e por outro lado, os canais também querendo fazer a oferta de produtos, atender a necessidade dos clientes. Então, de modo geral, resumido, é isso que a gente observou. Dando uma palavrinha aqui sobre os planos individuais, na realidade eles foram muito impactados, né, na pandemia, e houve uma retração grande no trimestre passado, no segundo trimestre. Esse efeito ele é o oposto agora. Então, com a reabertura das lojas, né, como o Rodrigo falou, a reabertura dos shoppings e o próprio desenvolvimento dos canais bancários, a companhia já vê de uma maneira mais construtiva a retomada, né, nos planos individuais. E vocês observaram isso. Nós divulgamos mês a mês, em cada um dos 6 meses, né, as adições líquidas, e isso fica claro que o mês de setembro foi o mês de maior retomada, maior número de adições agora durante o terceiro trimestre. Isso nos deixa, mais uma vez, cautelosamente otimistas para os trimestres seguintes, mas podendo contar com o crescimento tradicional no mercado corporativo, mais o crescimento novo e difícil de ser replicado junto às pequenas e médias empresas, e finalmente, aí sim, contando com vários canais de distribuição, não só nas lojas tradicionais de varejo e canais atrelados a lojas de departamento, mas também e principalmente nessa nova carteira mais rentável e de mais resiliência e visibilidade, que é a carteira dos acionistas bancários. Eu acho que essa transição é uma transição estratégica muito importante, que eleva a rentabilidade da carteira dos planos individuais, é muito difícil de ser replicada por concorrentes, e que está nos permitindo, em alguns casos, tickets 4 ou 5 vezes maior que eventualmente a concorrência possa estar obtendo. Não sem razão, como já tenho observado, a receita dos planos individuais da companhia supera a receita de qualquer concorrente direto na sua carteira total de vidas. Acho que a gente está muito bem posicionado para capturar, mais uma vez, as diversas oportunidades em todo o Brasil, em todos os segmentos de mercado, e apoiado por uma plataforma de distribuição que não tem equivalente no segmento dental no Brasil. A próxima pergunta vem do senhor Joseph Giordano do JP Morgan. Ele pergunta das vidas individuais: como tem sido o comportamento das vendas em outubro? Quando olhamos o ticket médio, qual o perfil dessa nova venda? Existe alguma diferença na performance de vendas de acordo com as diferentes regiões? Esse é um bom ponto. A carteira de planos individuais ela está mudando no tempo. Anteriormente, ela era basicamente originada há 10 anos atrás em lojas de departamento, e hoje vocês não observam a maior presença dos planos originados em canais bancários. Uma novidade importante que a gente já vem antecipando ao mercado é a cada vez maior possibilidade que a Odontoprev tem tido de iniciar os planos mais populares, os planos de menor custo. Todos lembram bem da aquisição da Odonto System há alguns anos atrás, uma companhia diferenciada, um modelo bem específico de negócios de baixa sinistralidade e baixo custo, e que nos permite gradativamente, já estamos na região sudeste, iniciando esse lançamento, em particular São Paulo, Rio e Minas, em alguns pontos estratégicos. Então é importante essa diversificação. Eu acho que não só a pergunta vem para o mês de outubro, normalmente a gente não comenta o mês, mas a gente dá a perspectiva do que a companhia espera, né, para os próximos trimestres. Então é importante dizer sim que a companhia espera para os próximos anos, eu diria, uma diversificação dos seus planos individuais. Nós começamos em planos individuais de maior ticket, endereçados às classes A e B, e é a intenção, sim, gradativamente, em nível nacional, ir montando a base operacional, a rede de credenciados, e ser capaz de desfrutar, trabalhar com diversos canais simultâneos de distribuição. Isso certamente vai gerar volumes interessantes e uma diversificação na fonte de receita, não necessariamente baseados em tickets, mas também baseados em volume. Quer dizer, sempre com
rentabilidade diferenciada. A companhia, como sabem, é orientada a valor e não a volume. É isso que está como fundamento do planejamento estratégico nos planos individuais para os próximos anos. Fazendo também um alinhamento do que você acabou de responder, Pacheco, a gente pode até, inclusive, endereçar essas duas perguntas, uma do Márcio Zacco, do Santander, e a outra do Joseph Giordano, do JP Morgan, em que o Márcio pergunta se a gente tem alguma atualização sobre o lançamento de planos de ticket mais baixo, e o Giordano pergunta sobre a tendência do ticket médio, porque a gente tem visto queda ao longo dos últimos trimestres. Podemos ver uma mudança estratégica da companhia em relação ao crescimento de vidas versus ticket? Para iniciar essa resposta, acho que tem que lembrar, é um aspecto muito importante do dental, é que com os menores custos no tempo, é muito natural, isso acontece no mercado corporativo, da companhia ter tickets menores com maior rentabilidade. Então, existe uma correlação muito direta nos contratos de longo prazo entre o comportamento do ticket médio atrelado ao comportamento dos custos. É notável que em 2020 a companhia e o setor têm enfrentado custos mais baixos, de modo que é natural que hajam tickets mais baixos também, permitindo margens estáveis e orientadas ao longo prazo. No individual não é diferente. Então, essa também é a realidade dos planos individuais. E que deve se realçar no tempo com o lançamento contínuo de produtos de acesso, produtos mais populares. Então, eu acho que a companhia, no tempo, vai ser capaz de demonstrar os diversos perfis diferentes de planos individuais que vão existir, né, no portfólio, para a compreensão de todos da estratégia, né, que pretende ser pluridistribuição, focada em diversos potenciais inícios de mercados diferentes, dado a robustez, né, e o tamanho dos canais de distribuição exclusivos da companhia. Se o Rodrigo quer comentar um pouquinho sobre o rollout da Odontocista e do modelo Odontocista agora recentemente. Acho que só complementando, Pacheco, você pontuou muito bem. A gente está trazendo o modelo odontocista para a região sudeste, já existe aqui clientes, já existem vendas acontecendo, e eu acho que isso compõe o portfólio da companhia. Uma companhia que tem o plano Privian, que é o plano mais top, tem planos Odontoprev, Bradesco Dental, BB Dental, Odontosystem, que são esses aqui de acesso, primeiro acesso, primeira entrada. Então, acho que a gente tem um portfólio muito robusto de produtos e a gente tem que orquestrar esse portfólio ao longo do território brasileiro. As nossas marcas, com os nossos tipos de produto, com os nossos canais de distribuição, para atender a cada um dos segmentos de clientes que nós temos. E esse processo está deflagrado, né? Então, a gente vai começar a ver cada vez mais, por vezes um perfil vai andar mais que o outro, uma marca, um tipo de plano, que é normal quando você tem introdução de planos novos em regiões novas, né? Então, acho que só complementando o que você comentou, está perfeito. As nossas próximas perguntas são sobre ticket corporativo. O Roberto Otero, do Merrill Lynch, pergunta: como está se comportando o ticket médio das adições brutas versus o ticket de contratos perdidos? O que esperar de tendência de ticket médio corporativo para 2001? E, além disso, inflexões nas ações líquidas do corporativo, mais puxado por redução de churn ou por aceleração de venda bruta? Em adição, também eu queria complementar com uma pergunta do Márcio Zacco, do Santander, também sobre ticket corporativo, em que ele pergunta sobre o reajuste de preços para 2021. Há risco de queda em função da menor sinistralidade de 2020? Basicamente, a gente tem dois temas aqui, né? O perfil das adições e o comportamento do ticket médio. É muito importante no corporativo, conforme a gente já comentou aqui, o ticket médio dos contratos é atrelado ao comportamento da sinistralidade. Então, em ambientes de menor sinistralidade como agora, é muito natural que haja concessão, que haja distribuição de parte, né, da geração de valor, compartilhando isso com os clientes no relacionamento de longo prazo. Então, o ticket médio tem sido menor, sim, em 2020, e ele é proporcional, né, ao comportamento dos custos. É natural que em 2021 a gente espere
uma sinistralidade mais de volta ao padrão histórico, e aí deve haver a retomada, né, também do ticket médio na mesma velocidade. Então, acho que esse é um ponto importante. A carteira agora tem sido muito resiliente, acho que é uma característica importante de 2020, no segmento corporativo, observar a resiliência dos contratos. Então, mesmo com algum nível de desemprego, a companhia foi capaz, sim, de atrair novos contratos, não é, com preços competitivos, com margens, não é, atrativas, mais uma vez, muito difíceis de serem desempenhadas, de serem entregues, né, por concorrentes nossos que não têm no dental a sua primeira oferta, o seu primeiro valor. Mas como somos 100% dedicados à odontologia e todos os contratos visam a geração de valor no longo prazo, certamente, através dessa estratégia, temos sido capazes de fazer a maior parte da receita e geração de caixa setorial pelo aspecto muito peculiar da competição, que é uma competição voltada a outros segmentos de negócios e não necessariamente ao dental. Diria, então, em resumo, que a visão de 2021 é de uma sinistralidade voltando ao padrão histórico, diferente a que a gente tem observado até agora em 2020, e isso tem um impacto direto na possibilidade de reajuste do ticket, especialmente no mercado ativo, que é o mercado ainda principal da carteira e da companhia, e que tende a ser também bastante importante no ano que vem. Tá bom. E agora as últimas duas perguntas de ticket, antes de a gente ir para o tema de sinistro. O Caio Moscardino no Morgan Stanley pergunta: o ticket do individual também sofreu. E esse efeito foi por conta do mix varejistas versus bancos ou por conta de produtos mais baratos? E, em paralelo, o Márcio Zaco do Santander também pergunta se a companhia não pretende rever a estratégia de atuação dos planos individuais no canal varejo, dada a baixa rentabilidade do canal. São dois pontos interessantes e verdadeiros na estratégia de abordagem dos planos individuais. É verdade, sim, agora, nos últimos meses, houve um aumento importante no segmento varejo, que tem ticket abaixo do segmento bancário, então, principalmente por essa razão, houve um menor ticket médio agora no trimestre. O que não quer dizer que, na visão de 2021, por exemplo, não haja uma perspectiva de crescimento. O que a gente vai estar balanceando em 2021? O crescimento do varejo, que tem um ticket menor ao crescimento ao canal bancário, o lançamento de novos produtos de acesso, que também tem tickets inferiores. Isso tudo deve gerar um volume, né, relevante e permitindo, portanto, um equacionamento, né, do crescimento da receita nos planos individuais, que certamente vem acima do mercado, certamente vem acima da própria carteira corporativa, de uma maneira geral. Não sem razão, o crescimento dos planos individuais, né, lembrando a todos, foi acima de 20% ao ano nos últimos 5 anos. É uma carteira estratégica de grande interesse da companhia, e cada vez mais a gente vai estar diversificando, lançando produtos novos, desde os produtos de acesso no modelo Odontosystem em outras regiões do Brasil, e não apenas no Nordeste, mas também explorando os canais digitais bancários, os canais que eventualmente estão lidando conosco, mas sempre orientados ao valor, orientados a margens saudáveis. Basicamente é isso. Agora, entrando para o tema do sinistro, a gente tem algumas perguntas dos analistas e uma delas é do Maurício Cepeda, do Credit Suisse. Como tem sido o ramp-up de sinistralidade considerando o fim do terceiro trimestre e agora no começo do quarto? Quais as perspectivas de volta à normalidade? Haverá um novo normal? E, em paralelo, também ele adiciona perguntando se os pedidos de autorização têm subido à frente dos procedimentos. Qual o estoque dos procedimentos não atendidos, SOG? Com relação a sinistro, a gente acompanha isso diariamente, né? Nós temos uma reunião todo dia no final do dia para ver como é que está acontecendo aí a demanda, etc.
o que a gente chama de liberação de senhas para os atendimentos, tudo isso. E o que a gente observa é que depois de cair praticamente a zero, na primeira semana lá de lockdown, isso veio subindo paulatinamente. Dias já tínhamos 87% da nossa base de clientes atendidas com rede de urgência e emergência. Montamos a teleorientação odontológica, que foi também muito importante para dar aquela primeira consulta, o primeiro passo para ver se de fato precisava se deslocar, com toda a preocupação que se tinha do distanciamento social, de você ter lá as precauções, etc. E a gente vê, então, com, primeiro, medidas, por um lado, para não deixar o beneficiário sem atendimento, seja a teleorientação ou seja o atendimento físico em emergências e urgências. E, por outro lado, a própria liberação da economia, a flexibilização. Então, esse negócio sai de praticamente zero e a gente observa que nas últimas 12 semanas a gente tem observado um padrão bastante estável, com uma liberação de senhas entre 9% a 12% inferior ao que seria o normal para cada um desses períodos. Então, o que a gente espera? Nossa melhor impressão hoje, estimativa, é que de agora até o final do ano é provável que continue assim. Acho que tem esse resquício de 10% das pessoas que ainda estão evitando consultas, etc. Pode passar um pedaço por gente que está usando a teleorientação odontológica, que isso é boa notícia, porque se isso continuar daqui para frente, e a gente espera que esse procedimento vá ser adotado cada vez mais, as pessoas estão confiando cada vez mais que podem ter uma consulta, uma primeira consulta, como esse video call que a gente está fazendo aqui, com toda a segurança, transparência, tranquilidade. Então, um pedaço por isso, e outro pedaço pelos grupos de risco, que têm mais medo ainda de se exporem. A gente acredita que até dezembro seria razoável imaginar que esse comportamento que a gente observou nas últimas 12 semanas continue assim, que é uma quebra aí de 9% a 12% do que a gente imagina que seria uma liberação de senha normal. Para o ano que vem, aí a gente tem que pensar o que vai acontecer com vacina, acho que dezembro, quando chegar dezembro, vai dar um cheiro melhor para a gente, para conseguir imaginar o que vai acontecer em 21. Então, de maneira geral, esse tem sido o comportamento e é o que a gente espera nesse trimestre que já começou também. E aproveitando, Rodrigo, que você comentou sobre a teleodonto, a Mariana Zelevna, ela pergunta como o comportamento da teleodonto no trimestre. Acham que deve ter uma tendência de triagem online, reduzindo possíveis consultas e sinistros? Obrigado, Mariana, pela pergunta. Eu acho que sim. A gente já atendeu quase 6.000 pacientes em teleodonto, em teleorientação odontológica. Então, acho que tem uma parte importante desse primeiro atendimento, que é o de direcionar o paciente, trazer tranquilidade para ele. Então, seja você conseguir, a partir de uma dica de usar um produto específico, uma pasta de dente daquelas de ser mais sensitivas, seja um anti-inflamatório, alguma coisa para esperar 2, 3 dias, e que vai curar o problema, ou seja, para indicar para um especialista correto, isso traz um ganho danado, porque ou você já está direcionando para aquele que de fato entende daquele assunto que tem que ser tratado, ou você está coibindo a consulta tão somente com o tratamento. Então a gente espera que isso vá ganhar realmente, que pode ser um comprimido, alguma coisa assim, né? Então a gente espera que isso vá ganhar atração, que as pessoas, a pandemia deu uma ajuda incrível para todo o tema de confiança em digital, em vídeo, e acho que isso vai ser importante. Acho que a gente pode conviver sim daqui para frente com uma maneira de viver das pessoas se adaptarem e aceitarem muito mais lidarem com esse tema da consulta virtual, né? Isso trará benefícios, não só para o paciente, como também para o sinistro da companhia. A gente pode esperar isso para o futuro, sim. Vamos ver em que dimensão, mas acho que seguramente um pedaço importante disso veio para ficar. Agora em sinistros também, mas falando das provisões dos planos individuais, o Samuel Alves do PTG pergunta se existe algum risco de provisões adicionais não técnicas dos produtos de livre adesão no segmento individual. Esse tema das provisões não técnicas nos planos individuais, ele se iniciou no terceiro TRI de 2019, não é? E ele vem tendo magnitude menor trimestre a trimestre. No terceiro TRI não foi diferente, a gente ainda convive sim
uma pequena carteira de planos individuais de livre escolha no canal bancário que tem direito a tratamentos que podem acontecer agora no final do ano, no início do ano que vem. Então, são provisões menores, são provisões residuais. A gente vê esse tema como um tema relevante, é um tema de planejamento para 2021 de uma maneira significativa, não. Tá bom, Samuel? Agora, falando de despesas, Leandro Bastos, do CIT, pergunta sobre a diluição que a gente teve nas despesas comerciais e D&A no terceiro trimestre. Tem algum efeito one-off ou existe alguma dinâmica a se seguir? Se puderem também falar um pouco sobre a tendência de PDD. Leandro, deixa eu começar aqui, depois eu passo para o Pacheco, seguramente ele tem coisa aí para agregar, mas eu acho que a gente também, assim como eu falei da teleorientação odontológica, a gente aprendeu a fazer diversas outras coisas de forma digital. Então, a gente tem uma operação importante na companhia, que vocês conhecem, que é aquela nas empresas que têm contratos por adesão, como tem lá o churn natural de funcionários que pedem para sair, que saem, outros que são recontratados, etc. A gente volta de tempos em tempos nessas empresas para falar sobre o produto, falar da importância da escovação, enfim, falar da importância da saúde bucal. E a gente aprendeu o seguinte, que a gente é capaz de fazer esse tipo de educação bucal nas empresas, esse tipo de angariação de contratos de forma digital. Então, a gente tem tido grande sucesso em usar esse tipo de sistema de tecnologia que nós estamos usando aqui agora para fazer essas angariações. Então, a gente está falando aqui de economia de viagem, de despesa de hotel, de transporte, segurança para os funcionários que não precisam ficar se deslocando com tanta frequência. Então, clarissimamente, um pedaço dessas despesas, dessa economia das despesas que a gente conseguiu fazer durante a pandemia, um pedaço disso seguramente a gente vai incorporar nas nossas novas práticas. Então, isso veio para ficar também, a exemplo da teleorientação odontológica, e a gente está de olho nisso aqui, já planejando para 2021, como é que a gente faz isso um ganho permanente. Passo aqui a palavra para o Pacheco. Nós tivemos alguns ganhos momentâneos. Evidentemente que o volume de viagens desse ano é atípico e vai ficar baixinho, mas nós tivemos alguns ganhos permanentes. Todos os aluguéis dos escritórios comerciais no Brasil foram renegociados e aí a gente teve ganhos permanentes importantes. Processos digitais e processos de implantação de diversos robôs. A robotização na companhia é uma tônica, é uma atividade constante em diversas áreas. A implantação de inteligência artificial e alguns processos de auditoria clínica no estágio já interessante também tem nos permitido a economia de algumas despesas. Então, de uma maneira geral, Leandro, eu acho que a palavra mundo digital é um tema muito importante para a companhia e certamente tivemos esse ano alguns progressos importantes que se traduziram num D&A ratio, né, mais baixinho em relação a anos anteriores. Isso não acabou, não, e a gente busca, sim, alguma maior escalabilidade nos próximos anos. Próxima pergunta é sobre o tema de solvência, do Roberto Otero, do Merrill Lynch. Dada a sobra de solvência e perspectiva de geração de caixa, o que esperar de payout médio daqui para frente? Bom, nós tivemos uma boa notícia regulatória no mês de abril e a companhia foi pioneira em adotar a RN 451, que é uma possibilidade que a Agência Nacional de Saúde, não é, do Brasil deu a players do setor em congelar a margem de solvência num patamar de 75%. Isso será válido até o final de 2022, o que nos permite um capital regulatório estável, portanto, a geração extra de caixa pode ser distribuída ao mercado. Não sem razão, o payout do primeiro trimestre foi de 50%, ele sobe para próximo de 85%, 90% no segundo trimestre, e agora, como todos viram, ele atinge 100% no terceiro trimestre. Eu acho que a companhia é uma tradicional, Roberto, pagadora de dividendos, e acho que a expectativa do mercado para os próximos anos
sim, de contar com uma distribuição da maior parte do resultado, porque não de todo o resultado, trimestre a trimestre. Número 1, sobre a forma de juros sobre capital próprio, e número 2, sobre a forma de dividendos. Então, somos sim, e gostaríamos sim, de ser reconhecidos como uma companhia que tem um alinhamento na alocação de capital muito claro em relação aos acionistas. E a nossa última pergunta, falando sobre crescimento em 2021, do Vinícius Ribeiro, do UBS. Assumindo que o macro não recupere tão rápido quanto achávamos, como a gente deveria ver a combinação entre crescimento e margens da Odontoprev? Nesse caso, quais iniciativas vocês podem adotar para garantir que vão manter o share de receita? Se o base case for um macro mais forte, quais as expectativas? Com relação a 21, acho que uma tônica importante que eu venho comentando aqui desde o início do call é que quando a gente vê um resultado num trimestre, na verdade ele foi fruto de plantios que foram feitos aí com grande antecedência, né? De esforços comerciais, de planejamento, de desenvolvimento de ferramentas. Então, o que a gente faz aqui? A gente tem que fazer o que está dentro do nosso domínio, o que está dentro do nosso comando, né? A gente tem uma série de variáveis que a gente não comanda, não controla, imaginar aí vírus, imaginar isso tudo. Tá? Então, o que a gente faz internamente? Acho que é uma atividade comercial pesada, dura, com planejamento, com muito entendimento do consumidor, com entendimento do canal de distribuição, essa busca constante por desenvolver ferramentas que tragam facilidade, eficiência, rapidez, enfim, tudo que facilite a vida. Vou comentar uma aqui do beneficiário, por exemplo. O beneficiário hoje ele pode fazer via aplicativo, ele entra em contato com a gente e vai dizendo para uma árvore de decisão montada, quer dizer, e ele diz lá que dor ele está sentindo, se é com quente, se é com frio, se dói sem parar, se só lateja de vez em quando, e essa árvore de decisão então vai fazendo as possibilidades do que pode ser aquele problema e já indica para ele então, ó, você pode ter este problema, consequentemente você deveria visitar este dentista e mais, como você está nessa localização aqui agora, por georreferenciamento, nós temos esses dentistas aqui na área próxima a você, gostaria de marcar algum deles? E já roteiriza o trajeto para o cliente. Então, acho que a gente aqui não para de pensar em desenvolvimentos, em evoluções, em inovações o tempo inteiro. Então, isso é o que está dentro do nosso controle, né? A gente conseguir levar um serviço de cada vez mais alta qualidade, a gente jamais se furtará de levar uma odontologia de altíssima qualidade para o nosso beneficiário, cuidar muito bem das nossas marcas, dos canais de distribuição, de tudo isso. E aí tem um fator externo que é o que vai ser. Então, do nosso lado aqui, a gente trabalha aqui muito duro no dia a dia para evoluir em todas essas frentes, né? Então, para 2021, vamos ver o que esse fator externo, ambiente externo, traz de novidade. Mas assim como a pandemia trouxe um monte de incerteza e coisas difíceis, e a gente se ajustou aqui, seja na forma de DA, seja na forma de outras inovações, de repriorizações de demanda de tecnologia para atender essa fase estranha que a gente está passando aí da pandemia, a gente tem essa capacidade, sim, de identificar quais são os perigos, modelar e ver como é que a gente pode, com a nossa capacidade interna aqui, responder a tudo isso, né? Então, passo agora para o Pacheco, não sei se ele quer complementar aqui alguma coisa. Eu queria deixar uma mensagem otimista aqui. O nosso papel é de sermos inovadores e, mais uma vez, como o Rodrigo comentou, levar odontologia de qualidade para todo o Brasil, em todos os segmentos de mercado. Esse ano de 2020, se a gente parar para pensar e analisar direitinho, no primeiro trimestre nós tivemos a melhor performance comercial dos últimos anos. Isso acontece de novo no terceiro trimestre. A exceção foi o início da pandemia no segundo trimestre. Então, eu acho que tem, sim, oportunidades num macro melhor em 2021, em todos os segmentos de mercado, no Brasil inteiro, contando com as marcas líderes, que é o Odontoprev, os canais bancários. Por favor, esperem, sim, um foco em geração de valor, em crescimento orgânico, quem sabe inorgânico também, nas parcerias digitais e presenciais que a companhia possa estar desenvolvendo. A gente está realmente animado, gostaria de deixar uma mensagem de otimismo para esse ano, mais uma vez, de 2021,
Calma que até lá ainda tem mais um trimestrezinho para a gente trazer valor e geração de resultados para todos. Eu gostaria aqui de agradecer a participação de todos nesse nosso primeiro evento, com imagens, desde a abertura de capital ali em 2006. Acho que é uma oportunidade bacana para todos estarem presenciando aqui conosco e compartilhando conosco, não é, como é que foi o comportamento desse período de 90 dias e, sobretudo, as visões para frente, como é que a gente está enxergando a companhia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.